Fala Robotickers, tudo bem? Quem está falando é o Pedro novamente e sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos aí do Sistemus Lab. Dessa vez a gente vai estar trazendo uma série falando sobre o nosso robô de FTC para a nova temporada Center Stage. A gente construiu esse robô aqui justamente para poder inspirar aí as equipes, principalmente as equipes mais novas, mais novatas, a mostrar que é possível sim fazer um robô usando o kit V3. Então a nossa ideia foi justamente essa, utilizar o mínimo de peças possíveis além do kit V3 e a gente conseguiu então construir aqui essa máquina. Então, solta a vinheta. Então nesse primeiro vídeo a gente vai estar falando principalmente um pouco sobre o chassi. Vocês já devem ter batido o olho ali, reconhecido algumas peças, certo? Porque justamente esse chassi que a gente montou, ele é em cima do chassi Mecanum da Heavy, que é o upgrade, né, do chassi de entrada, o starter kit, né, da Heavy. Então a gente teve que fazer alguns upgrades, né, em relação ao próprio kit V3, sendo deles por conta, como vocês podem ter visto, de estar usando ali as rodas Mecanum, a gente teve que colocar mais dois HD Rex aqui com ultraplanetária para poder ter um movimento independente de cada uma das rodas, e assim a gente faz o nosso chassi Mecanum funcionar. Então algumas outras alterações que a gente fez aqui em relação ao nosso chassi para a gente poder ter um espaço maior aqui na frente, a gente acabou não utilizando o Direct Drive nas rodas da frente, então a gente fez uma tração utilizando coroas e correntes de 1 para 1, de ambos os lados. E também a gente já fez uma troca ali de rodas, ao invés de estar usando as rodas de 75 mm da Heavy, a gente trocou pelas rodas Mecanum BB Wheels da Endmark, que são de 4 polegadas, né, dali aproximadamente 101 mm de diâmetro, umas rodas maiores. Essas rodas são também bem robustas, então como o nosso robô acabou ficando um pouco pesado, assim dizendo, por estar utilizando principalmente as peças de alumínio do kit V3, a gente optou por utilizar essas rodas aqui da Endmark. E agora então eu vou estar falando algumas características, algumas diferenças entre o nosso chassi que a gente fez aqui, porque a gente fez algumas dessas escolhas, algumas dessas alterações e alguns pontos que as equipes podem estar avaliando aí na hora de fazer o robô de vocês. Então, primeiro ponto, né? A gente optou por usar essas rodas de 4 polegadas porque o robô fica um pouquinho mais alto, que pra gente facilitaria na hora de construir os mecanismos aqui, então ficaria mais fácil tanto para poder fazer essa pivotagem aqui do nosso intake, que a gente vai estar falando nos vídeos posteriores, como também facilitou na parte de alcance ali para o backdrop. Mas claro, essas rodas, né, de 4 polegadas, elas são mais robustas, como eu comentei, mas também tem alguns pontos a serem avaliados. Por exemplo, por elas serem maiores, né, ela precisa de mais torque, por exemplo, para poder se locomover com o robô. Ela tem uma sensibilidade um pouco menor em relação às rodas menores. Então, tudo isso é de ser levado em consideração. Alguns outros pontos, né, que a gente pode dizer aqui que são diferentes, que vocês devem avaliar quando forem fazer o robô, é justamente o seguinte. Esses chassis aqui da Heavy, que a gente se inspirou, eles usam C-channels, né, que são esses perfis de alumínio que não fazem o formato de U, como vocês já devem ter visto aí, por exemplo, da própria Heavy ou da GoBuilder, que podem utilizar o robô, os motores dentro desse perfil. Então a gente acaba liberando bastante espaço aqui do meio, né? Nesse caso a gente tem os motores na perpendicular em relação ao perfil do C-channel. E, por exemplo, no Strafer Kit da GoBuilder, como vocês podem estar vendo aí na tela, os motores ali, no caso os Yellow Jackets, né, também da GoBuilder, eles são presos dentro do perfil, então ele acaba liberando bastante espaço ali embaixo, e o robô fica bem mais limpo, né, não tem esses motores atravessando, e pode ser um lugar também bem interessante para vocês montarem os mecanismos em cima. A Heavy também tem o kit Mecanum V2 deles, que utiliza de uma Ultraplanetary 90 graus, né, então ele converte a rotação do motor para uma rotação perpendicular, que também permite, no caso, estar utilizando os motores HD Rex com ultraplanetária entre os dois C-channels também, então facilitaria bastante. Mas no nosso caso, a gente se propôs a ir bem ao pé do nosso desafio, que era montar com o mínimo de peças possíveis, além do kit V3. Então a gente fez daqui os motores de uma forma perpendicular ao nosso perfil, o que acabou não sendo um grande problema, porque a gente não utilizou o espaço aqui, a gente fez o nosso projeto de uma forma que toda a estrutura
tá ao redor, assim dizendo, do nosso chassi. Então a gente utilizou bastante extrusão para poder estruturar o nosso robô. E a gente acabou não utilizando esse espaço de baixo, mas pode ser aí também de interesse da equipe de estar utilizando esse espaço, então avaliar bem outras opções de chassi. Dois outros chassis também que eu não comentei anteriormente, mas que vocês podem também dar uma pesquisada, que são bem interessantes e são bem fáceis ali também de montar, permite uma montagem bem modular, são os chassis da Indymark, que a gente também deu uma avaliada e a gente acabou pegando então as rodas dele, né, para estar utilizando aqui, que são os chassis da Hobbits, que é uma nova linha da Indymark voltada para FTC, e também o Mecanum, que é também utilizando perfis ali mais similar um pouco até com o da Go Builder, um robô também bem estruturado, bem robusto, como vocês podem ver, mas novamente, né, levando atenção que vale bastante ali da avaliação da equipe, né, porque nem sempre robustez quer dizer que o robô vai ser melhor necessariamente. Ele pode ser um robô robusto e pode acabar ficando mais pesado, por exemplo, do que um robô menos robusto, assim dizendo, e que seja mais ágil. Então, fica aí a critério da equipe fazer essas avaliações. No nosso caso, a gente fez com essas rodas mais robustas, mas um chassi de C-Channel, porque a gente, novamente, queria mostrar aí para vocês uma ideia de otimizar o material que vocês têm no laboratório com o Starter Kit V3, mas a gente trouxe essas rodas um pouco diferente, porque a gente viu que o nosso robô provavelmente ia ficar pesado e a gente não queria ter muito desgaste ali das rodas menores, ali, por exemplo, da própria Heavy. Certo? Então, é isso que eu tinha para falar aí sobre o chassi. E, só para complementar, para as equipes mais novatas também, novamente, que eu falei bastante de Meccano, né? Falei aqui o tempo inteiro de rodas Meccano. Meccano é um sistema de drivetrain, assim dizendo, de pilotagem, assim dizendo, do chassi, que permite, então, o movimento tanto de translação, rotação ou deslocamento em si, né, em linha reta ou em arco, em curvas, por exemplo, com movimento independente de cada uma das rodas. São rodas que possuem roletes, então tem duas rodas com os roletes voltadas para a direita e duas rodas com os roletes voltados para a esquerda, e o conjunto das rotações dessas rodas permite, então, fazer esses movimentos diferentes. Mas a gente também considerou, no início do nosso projeto, utilizar somente as rodas grip e as rodas Omni também que são com roletes na perpendicular, que são as rodas que vêm no nosso kit V3 inicialmente e que também está disponível lá no site da Heavy, lá na documentação deles, fazer esse chassi utilizando somente o kit V3. Então a gente acabou fazendo esse upgrade para Meccano justamente para poder ter um robô mais competitivo, mas dependendo da estratégia da equipe, pode ser que utilizar outros tipos de roda, outro tipo de drivetrain também seja uma opção interessante. Então, não desconsiderem aí as rodas que vocês têm disponíveis aí. A gente utilizou o Meccano justamente para poder ter um pouco mais de agilidade no nosso robô, ter uma coisa um pouco mais competitiva na nossa estratégia, mas que vocês devem avaliar aí de cada uma das formas, o que seria melhor para vocês, certo? Então, agora sim, concluo o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante, espero que vocês gostem bastante da série. Comentem aí o que a gente pode melhorar nos próximos vídeos e compartilhem com os amigos. Deixa o like, se inscrevam e vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal!